Sejam bem-vindas, Estela, Maria Magda. Sejam bem-vindas à nossa sala do grupo Here, iniciando aqui o ano 2025. Espero que todas e todos tenham passado muito bem essa passagem e desejo a todos um excelente ano de muita alegria, muita felicidade, saúde acima de tudo. Bom, agora são 8h02. Eu tive aqui um problema técnico. Eu acabei passando aqui o nosso link para todos através do WhatsApp, mas eu tive um problema no WhatsApp e acabei verificando há pouco que muitas pessoas que receberam o link tiveram o link apagado. Então, peço desculpas se aconteceu isso com você, tá bom? Mas está aqui o link para as pessoas que ainda puderem acessar, né? De qualquer forma, vamos encaminhando aqui o nosso encontro. Esta sala está sendo gravada, ela não é online, então não está nas redes sociais nesse momento. E depois dessa gravação, ele será, sim, hospedado lá na nossa página do Facebook. Dona Odete entrando também. Vamos ver aqui. Boa noite, Estela, está no chat. Maria Magda também. Dona Odete também. Quem quiser escrever pelo chat está aqui. Quem quiser ficar visível também. Bom, então iniciados aqui. Por que que eu não consigo, não está aparecendo a minha foto, Caio? Ou a minha imagem? Tá só aquele bonequinho. Aqui para mim você não está aparecendo, Estela, mas deixa eu ver se eu Então, consigo manusear por aqui. tá, Vamos ver aqui. Você está com celular ou você está com um computador? com celular. Ah, tá. Embaixo, aqui no seu navegador na régua, tem algum ícone de vídeo para você clicar ou não? Ah, Apareceu. apareceu a Aparecida, agora sim. Obrigada, Caio. Fica mais gostoso, né? A gente se vê. Ah, claro. Que legal. Vamos lá. Ontem você esteve, né? Lá na sala com a Charlene, não é, Estela? Ontem eu não consegui. Ah, não. Não, eu estive na live, né, que você Ah, estava, sim. mas a vivência da Sala Azul eu não consegui. Não conseguiu. Mas Não deu seja para mim ir. bem-vinda. Aqui é o primeiro Obrigada. encontro, né? Que você participa, né, Estela? Não, não, já participei de outros. Ah, é? Acho que de uns dois teus. Ah, que legal. Então, que bom que você está voltando. É sempre legal aqui contar com um grupo. Aqui, como você viu, então, é uma sala de bate-papo, né? Aqui Uhum. nós pegamos uma linha de raciocínio, de pensamento, seguimos dentro de um ponto de vista diferente. Eu não tenho o dom da verdade absoluta, apenas trago uma maneira diferente de enxergar o mesmo tema e assim a gente tentar, né, em grupo, desatar alguns nós, porque todos nós carregamos aí ao longo da nossa vida não só arquétipos que nós compramos aí dos nossos antepassados, nossos pais, nossos avós, como também aquilo que a gente vai adquirindo durante a sociedade, né, até a vida adulta. E aí, Verdade. quando a gente chega num certo ritmo da vida, a gente vê que a vida se torna muito pesada, né, para caminhar, porque nós temos muitos dogmas, muitas crenças que acabam aí sempre dificultando aí a expansão da nossa consciência. Não adianta a gente tentar adquirir mais conhecimento se a gente ainda acumula muito conhecimento que não serve muitas vezes para nada. Então, a ideia desse grupo é a gente aliviar esse peso para ter a mente um pouco mais aberta e poder adquirir mais conhecimento,
tá bom? Sim. Mas vamos lá, como agora já é 8h07, tá? Eu faço aqui uma pequena reflexão, uma meditaçãozinha para a gente equalizar as nossas energias e assim é, pedir aí os nossos guias, amparadores, para que nos auxiliem, intuindo, né, e dando a nós um discernimento para a gente iniciar o dia de hoje. Eu tenho, de certa forma, um tema comigo, caso ninguém traga nenhum tema para a gente discutir ou, né, discernir um pouco mais, tá bom? Então, eu vou pedir a vocês para que se acomodem. Então, eu já vi que a Estela já buscou aí o seu cantinho, né, Dona Odete, se possível, deixa aí o celular estável, né? Você já está acomodada no sofá. Maria Magna, não estou te vendo, mas peço aí que você procure um cantinho, tá? Bem aconchegante, se acomode, né? Não deixe o barulho do ambiente interferir no seu local. Se tiver TV ligada, coloque no mudo, se possível, desligue. Vamos então fazer uma pequena concentração, tá? Para que a gente possa iniciar os trabalhos de hoje, tá bom? Então, a todos que estão aqui, já vamos, quem estiver sentado, numa posição ereta, né, com as plantas dos pés no solo, se possível com as mãos para cima, tentem já fechar os olhinhos e já tentar estabilizar aí a sua consciência, procure não pensar em mais nada, deixe as suas preocupações, os seus deveres agora de lado. Neste momento, nós todos estamos aqui à disposição, com a mente tranquila. Nada que você queira fazer agora vai fazer a diferença. Portanto, procure relaxar e agora, mesmo nesse ambiente, com os olhos fechados, tentem buscar aí na sua tela mental, na sua consciência, um local onde você gostaria de estar agora. Na frente do mar, na natureza, debaixo de uma árvore, num lindo campo, em cima das montanhas, enfim, em algum local onde lhe traz uma vista, uma visão bem agradável. E aí, onde você está, né, de forma bem confortável, comece a sentir o seu corpo, né? Faça movimentos com os pescoços, com o pescoço, com os ombros, tente fazer esse relaxamento, sinta os seus braços, os seus dedos dos pés, a sua perna, e vamos aos poucos respirando lentamente e expirando lentamente também, procurando, portanto, esse relaxamento agora nesse momento. E vamos fazer então um exercício respiratório para contribuir então para o esvaziamento, tá, da sua consciência. Procure centrar-se em você, na sua respiração e bem devagarinho, vamos agora praticar em 5 segundos. Aspire com o nariz mesmo, o máximo que você puder, e ao final segure por mais 5 segundos. Depois, lentamente esvazie os pulmões em mais 5 segundos. Ao final, retenha também por 5 segundos. Eu vou pedir, portanto, que problemas técnicos aqui, que venhamos então a iniciar esse processo. Vamos lá.
Tem previsão de chuva até o fim de semana. Agora eu consegui aqui. Vê outra coisa, porque ele não está entrando aí. Perfeito. Agora em silêncio, continuando com a nossa meditação, vamos então fazer uma breve oração para assim Desliga. Não pedir está aí aos entrando. nossos amparadores aí que nos auxiliem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Podem, no seu tempo, abrir os olhos, então, e vamos iniciar, portanto, o nosso bate-papo de hoje. Vamos lá? Todos aqui? Que bom. Dona Odete, Estela, Dona Odete está com o Zé aí, Dona Odete? É isso? O Zé não está entrando. Ah, entendi. Tá bom. Então vocês dois Está estão dando por aí. problema. Está dando problema no Tá bom, vídeo. tudo bem. Vocês querem hoje trazer algum tema, algum assunto que vocês gostariam de refletir, de discernir sobre ele? Vocês têm aí alguma dúvida, algum problema que vocês queiram compartilhar, né, sob, lógico, ponto de vista espiritualista, né? Nós estamos aqui dentro de uma sala onde temos como pré-requisito todas as pessoas que acreditam na reencarnação, né? Então, são pessoas espíritas e espiritualizadas que têm a consciência já sobre o processo, tá, da vida humana, tá, e as suas sucessivas encarnações no mundo físico. Então, a partir disso, a gente acaba sempre trazendo ou falando alguma coisa sobre aquilo que, para nós, ainda é muito duvidoso. Falamos sobre os problemas físicos, falamos também sobre problemas psíquicos, né? Falamos também sobre prosperidade e etc. Alguém gostaria de trazer algum tema? Tudo bem? Estão todos tranquilos, então? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma experiência que eu tive recentemente. Agora, em dezembro, eu e a Charlene, nós demos um pulinho logo ali. Fomos até o Peru, né, e passamos por uma experiência muito interessante, que é visitar, fazer toda essa parte, não só turista, mas arqueológica principalmente. E Cadê seu tivemos aí, conselho? dentro da nossa viagem, um propósito que é ser guiado por uma pessoa, por um xamã, por uma pessoa nativa, tá, do Peru, e que tivesse ali conhecimentos ancestrais para nos explicar aí dentro dessa caminhada. Chegamos por Lima, e na cidade de Lima, como uma cidade de São Paulo, né, apesar de afastado ali da área central, nós fazermos aí o primeiro passeio a um local chamado Marcahuasi, tá, que é um monte, é uma das montanhas lá dos Andes, né? Neste dia, apesar de eu e a Charlene sentirmos vibrações neste local, onde muitos arqueólogos e também
alguns estudiosos no campo da matéria de ufologia, né, assim como o Ricardo Gonzalez, que é um dos amigos do professor Emanuel, da Academia das Projeções, né? Então, busquei, eu e a Charlene, esta referência para sentirmos lá essa energia do ambiente. Já depois dessa experiência, no segundo dia, seguimos, então, para Cusco, em direção a Machu Picchu. E, logicamente, passando pelas regiões lá arqueológicas. E é evidente que dentro dessas experiências a gente se depara naquilo que a gente entende como construções humanas e construções inexplicáveis, que são as construções não humanas. E, acima de tudo, né, essa imersão dentro da cultura peruana, através do xamã, nós descobrimos algumas coisas que, dentro do nosso íntimo, nós sabemos o que nós temos dentro de nós sobre as nossas crenças. Dona Odete, eu vou pedir para a senhora deixar no mudo o seu celular, porque enquanto você conversa aqui, atrapalha um pouco o raciocínio. O microfone dele não consegue entrar. Sim, sim, mas a hora que você participar do assunto aqui, aí você aciona, tá? Dá uma olhadinha na régua aí, coloca no mudinho, por favor. Porque senão realmente fica difícil aqui a gente continuar o raciocínio. Então, consegui aqui, pronto, ativei o mudo. Então, dentro dessas experiências, imersões, a gente descobriu aí algumas coisas que faziam parte da forma de se viver lá dos antigos incas, né? E uma das coisas interessantes que estão dentro de nós é esses processos que nós temos dentro de uma linha de conhecimento kardecista. Só que a gente tem que raciocinar que o Inca, né, ele viveu há mais de 800 anos atrás. Apesar de já existir Kardec lá em 1800, né, os Incas não tinham acesso à Europa nem à civilização europeia. Portanto, o espiritismo kardecista não era um conhecimento, né, acessível a esse povo. Por outro lado, o que nós identificamos? Né? Que o processo reencarnatório era uma coisa muito natural e sabida por todos os que viviam lá nos Andes. Então, os Incas já concebiam esse conhecimento sobre o processo reencarnatório. O que é mais interessante dentro desses locais, que um dos símbolos principais do Inca é o círculo, a roda. Por isso que muitos templos, muitos monumentos apresentavam lá o desenho da roda. Né? Porque, dentro da filosofia inca, a roda nada mais é do que o começo e o fim de tudo. E que todos nós que estamos aqui encarnados, em algum momento nós estamos em uma parte dessa roda. Porque, dentro dessa filosofia inca, todos nós passamos por um processo de vida na matéria e vida fora da matéria. Né? E dentro desse conhecimento que eu achei muito interessante, né, dentro dessa cultura, há 800 anos afastado de toda a civilização, entre aspas, moderna, eles já tinham isso em raiz. E o que é mais interessante, uma das coisas que, né, a sua aldeia, o seu povoado tinha, né, todos eram, sim, descendentes dessa linhagem, no entanto, aqueles que Maria Magna caiu, está entrando de novo. Aqueles que tinham essa condição, né, de estudo e prática, principalmente, eram líderes dessas aldeias e, portanto, elegidos, sim, como xamã, né, como um líder espiritual desta aldeia. Né, e aí se denomina, sim, aqueles mestres que seriam um pouco do que equivale ao nosso conhecimento sobre o que seria hoje os monges budistas, né? Então, ou seja, apesar de existir vários monges budistas, não são todos eles que são Dalai, né? Assim também acontecia com os incas. Oi, Maria Magda, tudo bem?
Visual novo, 2025, seja bem-vinda. Então, o que é mais interessante dentro desse processo, né? Onde eles viviam isolados, é que todos ali já tinham conhecimento da reencarnação. Todos já sabiam que, de alguma forma, já tinham vivido no passado, já tinham desencarnado e retornavam dentro de um seio familiar, tá? E esse líder xamã, que equivaleria a esse Dalai, é aquele que passava pelos templos dentro de câmaras, tá, de evolução. Tá? E Machu Picchu seria um local sagrado onde somente esses líderes passavam, tá, a ser consagrados naquela região. E mesmo pelos povos existentes daquela época, tá, esse local Machu Picchu era desconhecido para a maioria do povo inca mesmo, né, que seria aqueles descendentes. Somente esses líderes que tinham ascensão e que sabiam fazer projeção astral é que tinham condições de seguirem até esse templo, por isso o templo sagrado, por isso o templo oculto. E ele só foi descoberto com a invasão dos espanhóis, que estavam perseguindo aí esses líderes, tá? E ao perseguir esses líderes, eles acabaram até aí o cume, tá, dessa montanha que hoje nós chamamos de Machu Picchu. Mas lá nesse cume, nessa montanha, que é repleta de construções antigas feitas pelo homem que eu quero dizer Inca, ao mesmo momento, tá? Olhando entre uma parede e outra, nós temos lá grandes construções de pedras de granito, tá? Moldadas. Então, é uma coisa muito incrível. E dentro dessa filosofia de vida, o que nós vimos lá nesse sentido, né? Que esses ascensionados, esses incas ascensionados, de certa forma, tinham conexão, sim, espiritual com seres de outras galáxias, tá? E segundo a filosofia inca, né, a origem da raça humana aqui na Terra é da região das Pleiades. E Machu Picchu, de certa forma, aquela construção toda, ela foi construída e alinhada com as Pleiades, que para nós seriam a região ali das Três Marias quando a gente olha para o céu. E dentro dessa condição, o Ano Novo Inca não é o Ano Novo nosso, que é agora no dia 1º de janeiro, mas sim dia 1º de junho. Então, 1º de junho, esta região do Peru onde está Machu Picchu, ela se alinha exatamente com as Três Marias. E nesse período em que se reuniam esses líderes e lá eles faziam essas projeções, com certeza eles se comunicavam com esses seres ao ponto não só de se projetarem de forma extrafísica, mas também fisicamente, porque estando lá você consegue ver que tudo ali teve uma mão tecnológica que não foi pequena, tá? Então, essa vivência que nós passamos para lá, que foi algo muito, que eu posso dizer, emocionante para nós, porque não é só a arqueologia, é também uma questão de vivenciar aquilo que estava sendo passado, tá? Não pelos guias turísticos normais, e sim por um xamã sobre todo o ritual que era feito lá. Então, dentro dessa data, era possível sim os incas fazerem uma projeção astral, se não até uma viagem quântica. Por incrível que pareça, dentro dessa construção existe uma sala, mais ou menos em torno de 2 a 3 metros quadrados, cuja assento seria quase que uma poltrona, ela é toda feita de pedra quartzo. E, supostamente, tá, esse xamã acabou nos falando. Ó, o Gabriel aí, seja bem-vindo, Gabriel. Ele acabou nos contando que, possivelmente, imaginem, né, um mestre já ascensionado que sabia fazer projeção astral, sentado nesta câmara
cuja lápide é toda em pedra quartzo, tá? E fazendo uma projeção exatamente no período de alinhamento dos astros naquele momento, tá? Supõe-se que eles conseguiam, sim, né, abrir um portal fisicamente e não astralmente e canalizar-se num buraco de minhoca ou coisas parecidas e se projetarem para as Pleiades. E uma vez aberto esses portais, também esses seres acabavam passando conhecimento para eles. Enfim, se há uma história, né, aqui contada, lá no local, quando você se depara com essas construções, né, a mais de 3.400 metros de altura, onde você tem grande dificuldade de subir. Mesmo hoje, no século XXI, né, em 2025, se você for para lá, você vai pegar trem, vai pegar ônibus, quase mula para chegar lá em cima. Então, você imagina pedras de toneladas sendo levadas lá em cima. É óbvio que existe uma tecnologia extremamente forte. Bom, e o que tem a ver isso com a espiritualidade? Uma das coisas mais importantes que nós passamos nesses pontos arqueológicos é que tudo eram câmaras, exatamente, de despertamento da alma humana na Terra. E é mais ou menos o que a gente está fazendo hoje, né? Se todos estão aqui no caminho da espiritualidade, mas querendo algo além, buscando um autoconhecimento, além disso, né? Então, não basta só ter a concepção e acreditar na vida após a morte. Agora nós temos sede de conhecimento, não só de contatos, né, com o plano espiritual, como também contatos até em outras dimensões. Coisas, por exemplo, que aconteceram no mês de dezembro e que tenho certeza que todos acabaram vendo pelas redes sociais e até pela televisão, né, que é a aparição de OVNIs. Né? Nunca se teve tanta manifestação simultânea acontecendo em diversas partes do mundo quanto agora. Né? E para que, né, nós possamos nos preparar, né, espiritualmente para o que há de vir à frente, o que eu trago de interessante nessa experiência é que na história mais antiga, né, e não moderna, né, de algumas civilizações, esse contato espiritual e de projeção era algo muito comum, que infelizmente, por algumas civilizações dita, né, tecnologicamente moderna, nós nos deixamos ser liderados, comandados por certas mentes que não tinham interesse de que todos nós pudéssemos viver, né, em consonância ou em congruência com aquilo que é astral e aquilo que é natural. Resumidamente, né, a Europa estava crescendo, né, vinha lá aquela tecnologia das embarcações das caravelas, logo queriam produção, a produção naquela época era de mão de obra escrava, né, eles continuavam a desbravar novas terras com o intuito de saquear, roubar, né, e extrair aquilo que era para eles riqueza. Enfim, essa raça ela desapareceu porque todos os incas, assim como os maias e os astecas mais acima, eles sabiam manipular aquilo que era de interesse dessas civilizações europeias, que é o ouro, a prata e o diamante, né? Então você imagina chegar lá um espanhol e ver um índio, né, com ouro na cabeça, né, colares de ouro, pulseira, né? É uma coisa que chamou muita atenção. Então, na verdade, eles não queriam conhecer a cultura dos incas, eles queriam a riqueza que estava lá e como eles extraíam essas riquezas dessas terras. Enfim, ao se fazer isso, conta-se aí o nosso guia xamã que na cidade de Cusco existe um chafariz hoje. Se vocês buscarem pelo Google, vocês vão encontrar. Aonde esse chafariz, na verdade, não era um chafariz na época inca. Existia um obelisco naquele local. E esse obelisco,
tá? Assim como mais 6 obeliscos espalhados na região que vão da Bolívia, Peru e Chile, tá? Eles estão posicionados, tá? Diretamente com os astros. E olha só que interessante. Assim como as pirâmides acabam sendo construções apontadas para o céu, né? Para os astros, esses obeliscos também tinham essa capacidade não só de apontar para os astros, mas também energizar os pontos energéticos da Terra. E, segundo os incas, ao momento em que os espanhóis chegaram lá, eles derrubaram e destruíram esse obelisco, e ali, dentro da cultura deles, começou-se o ciclo de degradação da civilização, onde, né, essa liderança intencional ocultou muitas verdades do ser humano. E aí, infelizmente, nós somos esses descendentes. E por essas e outras informações que eu acabei colhendo de lá, é que nós precisamos de grupos como esse para a gente poder tentar raciocinar, desfazer nós de muitas crenças e tabus que nós carregamos na nossa vida, que nós chamamos que é vida moderna, mas na verdade é vida atrapalhada, é vida bagunçada. De moderno não tem nada. Nós é que dizemos que a gente vive uma civilização, mas se a gente sair para a rua, a gente vê que está tudo errado, né? Você corre perigo de ser atropelado ao atravessar a rua, né? Ser assaltado, você praticamente não vê mata, não vê verde, você só vê lixo, né? E todas as formas caóticas, né? Onde nós criamos, né? E infelizmente o que esses ancestrais nos mostram é que, sim, nós poderíamos ter evoluído tecnologicamente, tá? Junto com o planeta. Mas não, infelizmente essas civilizações nos fizeram crer que a evolução era eliminar essa natureza. Por isso, onde existem as grandes cidades, né, praticamente nós temos grandes problemas, né, que vão desde os veios dos rios, né, o desmatamento. Então, nós temos problema não só com a água, nós temos problema com o ar, né, a atmosfera. Então, essas metrópoles estão extremamente poluídas e, ao mesmo momento, nós não diversificamos, nós não evoluímos nos nossos hábitos. Pelo contrário, ao viver de forma aglomerada dentro desses centros caóticos, nós começamos a produzir lixo e começamos a consumir certas coisas que nós chamamos de descartável, que na verdade não tem descartável nenhum, né? A gente só produz lixo e tira da nossa frente. É isso que a gente acabou fazendo. Então, essa forma de viver, né, em que nós, né, trabalhamos para a produção o tempo todo, é que entramos num viés destrutivo, não só ao nosso planeta, como a nós mesmos. E o que foi mais interessante de nós resgatarmos essa origem é que esses ensinamentos antigos, anteriores, tá, eles traziam, sim, essa filosofia em consonância com a evolução do planeta. E propositalmente isso foi quebrado, tá? E hoje nós nos vemos, sim, todos complicados, com problemas patológicos, físicos, psíquicos. Não sabemos a explicação disso, buscamos na espiritualidade, buscamos também, tá? Através até de comunicações de outros seres para tentar resolver uns problemas que nós mesmos criamos. Então, para a gente sair fora dessa roda que a gente diz, nesse sentido, nós estamos indo na contramão, né? Isso quer dizer que a maioria das pessoas que despertaram em si, né, já estão reavaliando o que é viver nessas cidades caóticas, né? Onde a gente, na verdade, mais se desentende do que se entende, né? Por outro lado, né, sabendo que nós temos aí um momento, né, muito importante que nós passamos agora, revelados também pelos guias, né, por médiums, né, e também
por alguns contatados que nós passamos num momento de transição planetária. E o que é essa transição planetária? É essa transformação que o planeta vai ter. O problema só é que nós ainda não conseguimos entender o nosso papel nesse planeta. Muitas pessoas acreditam que a religião fosse a salvação para nós prosseguirmos com o planeta. A gente está vendo que muitas religiões tinham grande chance de despertar o ser humano para essa transcendência, mas, na verdade, elas doutrinaram, né, e muitas vezes, né, colocaram as pessoas em certos cercadinhos, né, e, mais uma vez, as religiões foram utilizadas para dominar e não para despertar o ser humano. Creio que todos nós que estamos nessa sala já não nos vemos dentro de uma religião. A gente já não consegue se comportar, né, seguindo rituais ou frequentando locais religiosos o tempo todo. Por quê? As nossas crenças, os nossos despertares, hoje, não se vinculam às regras dessas ou de quaisquer religiões. A gente tem buscado, pelo mundo da internet, mais sabedoria, mais conhecimento, mais revelação. Então, todos nós, nesse sentido, né, já não nos comportamos bem dentro dessa religião. Só que nós somos ainda uma minoria do planeta. Nós somos poucas pessoas. E, infelizmente, a grande maioria ainda estão nessas caixinhas, né? Podemos falar assim. Né? Existe uma prateleira, cada um está dentro de um quadradinho lá, né? E essa comunidade está vivendo ainda, né, dentro de um padrão muito restrito de conhecimento, não sabendo o que está rolando, não só nos planos paralelos, como também nos planos mais ascensionados. Né? E, de certa forma, trabalhando aquilo que a gente chama de Matrix, né, que é essa nossa vida aqui, né, que vive pelo interesse e pelo capitalismo, né? E ao invés de produzir ao final aquilo que a nossa alma pede, que é a felicidade, que é a paz, que é a saúde, no final das contas a gente consegue adquirir sempre confusão, né? Porque quando a gente quer mais dinheiro, a gente tem que entrar na luta, na disputa, na guerra, né? Porque eu preciso ter mais, e para ter mais, alguém tem que ter menos. Não que a gente deseja assim, mas o mercado é assim, de trabalho, né? As empresas se comportam dessa forma, né? De maneira muito competitiva. Então é aí que a gente começa esses conflitos, né? E é lógico que para ter esse conflito, para ter mais dinheiro, entre aspas, para trazer mais conforto para minha vida e para minha família, no final das contas, a gente acaba não tendo o conforto porque trabalha demais. E a hora que a gente tem o dinheiro, a gente acaba perdendo a família, né? Muitas vezes a mulher, nesse sentido, acaba ficando ausente na criação dos filhos, né? Então acabam criando desconhecidos, ao invés de vivenciar esse momento em família. Então nós vivemos essa sociedade que está toda confusa, né? Trabalha, 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 adoece, 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 e o dinheiro que ganhou serve para curar as doenças que ele adquiriu com o trabalho, né? É como se a gente estivesse correndo, né, o cachorro correndo atrás do rabo, né? Nós estamos naquele looping, né? E nós não saímos desse looping. Nosso espírito, nosso íntimo está dizendo que está errado, mas a gente não consegue enxergar além disso, porque é a sociedade que a gente descobriu, né, na infância para a vida adulta, e a gente não tem um outro modo de viver. Mas está aí toda a espiritualidade, está aí todos os seres o tempo todo mostrando para a gente que nós estamos vivendo errado, que nós não precisamos de nada disso para ter aquilo que nós precisamos, né? Que é, no final das contas, ter a nossa vivência na matéria. Logicamente, ninguém está aqui privilegiado de ter apenas o paraíso. Sim, nós vamos viver, sim, essas variações, mas não de forma tão sísmica, né? E, infelizmente, essa guerra, ela só agita mais e só conflita mais dentro daquilo que a gente entende que nós estamos num período ainda de provas e expiações.
E a transição nada mais é do que esse ciclo onde o planeta, né, vai ser palco para receber almas que já não mais estão nesse processo. Isso quer dizer o quê? Né? O nosso planeta, o qual os seus mantenedores, né, que são os ascensionados, já decidiram que daqui para frente, né, esse processo reencarnatório, né, surgiu-se um percentual de almas que já, de certa forma, despertaram, outras que já evoluíram e outras que não estão afim de nenhuma das duas coisas. De acordo com aquilo que Jesus nos disse, né, que haveria um dia em que a terra seria habitada pelos mansos, é chegada a hora. E por que é chegada a hora? Porque dentro desse processo de reencarnação, onde muitas pessoas não entendem, mas olhando lá para trás, o Inca entendia isso muito bem, e toda a civilização, de certa forma, indígena já sabia disso, e se você for no Peru, você vai ver os seus descendentes falando sobre isso, e o nosso povo aqui brasileiro não sabe falar metade disso, quem sabe os povos brasileiros, né, que a gente diz os indígenas lá da Amazônia, quem sabe eles ainda mantêm essa filosofia, mas nós aqui das cidades não, nós perdemos essa tradição, então nós não sabemos e estamos descobrindo agora nesse sentido que se nós não evoluirmos nesse momento, infelizmente nós não vamos mais ter a chance de reencarnar nesse mesmo planetinha azul aqui. Infelizmente. E lógico, né, não basta ser uma boa pessoa ou ser apenas uma pessoa religiosa que faz oração, né, que cumpre todos os requisitos religiosos. Para se ter oportunidade de reencarnar nesse planeta doravante, daqui para frente, será necessário nós fazermos, em primeiro lugar, uma reforma íntima, que é o que a gente já começa a fazer nesses encontros. A reforma íntima é começar a tirar preconceito, julgamento, sentimentos de inveja. A gente chama de justiça, tá? Dos encontros do ano passado eu falei sobre isso. Na verdade, a gente ainda traz um sentimento vingativo, que a gente maqueia ou enfeita e chama ele de justiça, não é? Porque se vocês olharem, qualquer ser humano normal, né, quer que a pessoa que fez mal a ela pague, não é assim? É natural as pessoas falarem, nossa, ainda vou ver aquela pessoa se dando mal, Deus vai te castigar, né? Então nós temos ainda, né, esse sentimento que é muito latente em nós, seres humanos, né? Só que, como eu não sou um assassino, não sou um bandido, eu sou uma pessoa de bem, eu chamo isso de justiça. Mas no final das contas, a gente ainda está numa vibração ruim. A gente ainda deseja essas coisas. A gente não crê na justiça divina. Nós não entregamos para o universo para que o universo coloque essa pessoa no seu devido lugar. E, obviamente, se uma pessoa é má, se ela é assassina, se é uma ladra, um ladrão, obviamente, acreditando naquilo que o Inca acreditava, na roda de Sansara, que é aquilo que nós aqui do Ocidente entendemos, né? É óbvio que essa pessoa, ela não precisa ser morta pelos atos, né, que ela teve. Ela pode morrer de velhice naturalmente. A justiça de vida nada mais é do que esse encaixe. Então, se ela fez mau uso desta vida, obviamente, ela, na sua reencarnação, ela vai vir no lado oposto, no lado das pessoas que sofreram com as atitudes dela, né? Então, para todos nós que entendemos esse processo reencarnatório, essa é a justiça divina. Só que nós somos ansiosos e, infelizmente, trazemos ainda esse conceito vingativo, né? De querermos ver a justiça acontecer aos nossos olhos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ainda com esse tipo de sentimento. E outro sentimento que, infelizmente, eu descobri lá no Peru, né? E eu ainda estou trabalhando em mim para desfazer isso. Graças a Deus a gente conseguiu fazer bem lá no Peru, a Charlene, inclusive,
e eu quero passar essa informação a vocês, nós trazemos muito medo aqui na nossa vida de hoje. E esse medo, muitas vezes, ela vem também daquilo que nós temos na nossa infância. Todos nós, de certa forma, tá, fomos repreendidos na infância. Principalmente quem é mais velho, né? Aí a minha mãe, aí a dona Odete, aí o seu José, né? As pessoas mais velhas tiveram pais mais rígidos, né? E naquele tempo, educação, né, e respeito era se obtido na base que a gente chama do cabresto, né, da chibata, né, do medo, do trauma, né, que, de certa forma, tinha a sua praticidade, mas, infelizmente, né, levou-se aqui a nossa vida adulta de vários seres traumatizados. E a coisa que nós aprendemos lá, né, em primeiro lugar, nós temos que curar os medos. Então, por isso que, se você tiver contato com algum xamã, você vai entender agora que tratar esse medo para eles é cura, tá? E alguns, né, querem saber esse movimento de ayahuasca, né? Por que que o pessoal toma ayahuasca? E os indígenas lá falam que o ayahuasca é cura. Por que que eles falam que o ayahuasca é a cura? É que o ayahuasca, ele vai trazer a você uma chave onde você vai abrir certos portais interiores e você vai acessar certas revelações suas. Só que lá, com os indígenas, você descobre que não se pode qualquer pessoa tomar ayahuasca. Porque se for uma pessoa que não tratou seus traumas anteriores e não buscou perdoar os seus descendentes, os seus antecedentes, essa pessoa, na verdade, vai abrir um portal do inferno. Essa é a verdade. Veja bem, se você tinha um trauma de medo ou, por outro lado, você cresceu com amargor, com ódio do seu pai, do seu avô, etc., do seu irmão mais velho, da sua irmã mais velha. Se você deixou para lá, apenas foi para a vida adulta, se distanciou, você não curou isso. Você tem isso dentro de você. Se em algum momento, numa brincadeira de infância, você foi trancado num quarto escuro, você ficou extremamente apavorada, aquele momento passou, mas esse trauma não foi curado. Isso vem, caminha dentro de você. Se você não se prepara, tá? Nem com a sua reforma íntima para tirar vários preconceitos, vários julgamentos da sua vida, se você não cura os seus traumas e se você não perdoa as falhas dos seus antepassados, você, portanto, tem uma energia muito oculta dentro de você, negativa. E o processo de ayahuasca, ele vai abrir essa chave interior. Você imaginou quantos monstros você vai colocar para fora? E, infelizmente, aqui no mundo ocidental, muitos viajaram para essas regiões, pegaram os processos e trouxeram para cá e começam a fazer sessões e até vender esses tipos de sessões para qualquer pessoa. E o pior disso tudo, existem pessoas até que, de certa forma, já são pessoas viciadas ou no álcool, né, ou com algum tipo de entorpecente. E agora vê o barato da ayahuasca, né? O que essa pessoa ela vai libertar com esse ritual, com esse acionamento? O que vocês acham? Né? Se ela é uma pessoa que já está alucinada e a gente olhar pelo plano espiritual, ela está em redor de semelhantes, iguais ou piores que ela, obviamente, quando ela abrir esse portal, ela vai passar a enxergar esses seres, ela vai passar a enxergar o ser que ela é também. E esse é o grande processo de declínio depois do ayahuasca. E por que que eu estou falando isso? Porque eu tomei? Não.
Eu não fui para isso. Até porque existe critério. O processo ayahuasca, que todos nós conhecemos aqui, onde a pessoa toma aquele misturado, né? Passa mal, vomita, pode até parar no hospital, tá? É porque é feito fora dos padrões xamânicos, espirituais. Para se ter uma ideia, no Peru, né, dentro da cultura inca, são 12 templos. E em cada templo é feito um processo não só de canalização e projeção, como também uma dosagem para aqueles que querem abrir esses portais. Então, são 12 portais que vão ser abertos à medida que você passa por essas regiões. E, logicamente, essas pessoas não são qualquer pessoas, são pessoas que, de certa forma, seriam equivalentes a monges. Nós que queremos, né, abandonar a nossa vida caótica e viver da espiritualidade. Só que hoje em dia as pessoas comuns já estão se atirando a esse processo. E ao invés de resolver processos traumáticos ou vingativos que existem dentro do seu interior, na verdade, ela está inflamando esse processo. Então, essa é uma descoberta que eu tive lá. Esse processo é possível ser feito a uma pessoa comum, sim, desde que ela faça uma imersão a um processo através de um guia xamã que vai te dar toda a espiritualidade. E se em meio a esse processo você não demonstrar nenhuma aptidão à espiritualidade, ele não prossegue com esse processo, você vai voltar frustrada, porque ele não vai te dar a dosagem para isso, porque ele sabe da responsabilidade dele de abrir esse portal das trevas, né? Então, a luz e as trevas, na verdade, não estão no exterior, estão dentro de nós. E se você tem um preparo para isso, e você já está, de certa forma, né, com certos traumas e certos, que eu posso dizer assim, sentimentos vingativos já abandonados, fora do seu íntimo, do seu coração, você já está predisposto a ter essas ascensões e descobrir, sim, a tua essência verdadeira. E essa essência verdadeira, que é o que a gente já tem conhecimento, que é a nossa centelha divina, que é pura, natural, ela é 100% do bem. Só que você não vai conhecer essa essência enquanto, né, a tua semente tiver contaminada, tiver ruim. Senão você, na verdade, vai acabar encontrando, né, mais trauma, mais medo e mais coisas assustadoras. Então, tá aí. Essa é uma das coisas que a gente identificou lá e que eu trago isso agora dentro desse grupo, porque esse grupo tem uma finalidade de cura também. Eu acabei descobrindo que a reforma íntima é cura, tá ok? Quando a gente, nesse sentido, começa a entender, né, que aqueles medos nada mais é que falta de conhecimento que a gente tinha. Às vezes não era a nossa falta de conhecimento, era a falta de conhecimento dos nossos pais. Não é o meu caso, porque minha mãe, né, é espírita, desde que eu despertei a consciência, minha mãe sempre foi espírita kardecista, então eu já tive uma iniciação maior, não tive medo com a relação à espiritualidade, pelo contrário, desde pequeno minha mãe levava até as sessões espíritas, né? Então eu já tinha esse contato com médios, né, incorporando guias e espíritos, né, dentro de trabalhos até de desobsessão, né? Então, isso foi legal da minha parte, mas não é a verdade de todo mundo, né? A maioria das pessoas tinham traumas, né, principalmente por conta de religião, né? E existem outras religiões, como a evangélica, que mais assusta as pessoas ao invés de despertar, né? Você falou com algo oculto, pronto, é demônio, né? Então você está sendo demonizado. Então ela está criando, acendendo e piorando esse medo interior, né? E a gente descobre que essa forma de amedrontar as pessoas é a forma que, infelizmente, líderes, nesse caso, pode ser religiosos, pode ser governamentais, pode ser até
empresariais, tá? Eles são propositais para que a pessoa seja dominada. Porque quando você tem medo, você hesita, você recua, né? Você é facilmente dominado. E quando você não tem medo, você passa a ser uma pessoa resignada, resiliente, corajosa. E muitas lideranças não gostam de gente corajosa, né? Porque quando você tem conhecimento, você não engole, você não compra tudo que é lhe dito. E nós temos isso. Nós já vínhamos numa sociedade, de certa forma, que era um pouco ignorante pelas suas crenças, então nós crescemos com certos traumas, né? Se você pecou, então, você tinha que sentar no milho, fazer 20 Ave Maria, 10 Pais, né? Não era assim. Você vai ter que pragar para Deus, né? Tá vendo? Todos esses dogmas, né? Assustadores, né? Por mais que você hoje não pense nisso, mas lá atrás ficou isso dentro de você. E a outra situação é, muitas vezes, aquela culpa que você quer colocar em cima dos seus antepassados, seus pais, suas mães, né? Hoje eu sou assim porque é culpa do meu pai, hoje eu sou assim porque é culpa da minha mãe, eu sou assim por causa do meu irmão, eu sou assim por causa da minha irmã, não é? Lembre-se, gente, primeiro, que nós estamos no melhor momento da sociedade. Nunca se teve tanto acesso à informação e conhecimento quanto agora. Não importa a idade que você tem hoje. Só que se a gente colocar há 50, há 70 anos atrás, não existia essa informação. A maioria das pessoas não chegavam nem a terminar o ensino primário, quanto mais o ensino médio. Então, existia sim uma carência muito grande, não só de intelecto dessas pessoas, né? Então, elas eram mais domináveis e elas compartilhavam mais conhecimento, né, daquilo que falavam para elas, e a gente comprou muito isso. Hoje a gente se deparou que, muitas vezes, esses nossos antepassados nos colocaram em um rumo que não foi um rumo que a gente queria. E hoje a gente acaba culpando eles. O que que nós aprendemos lá com essa experiência? Nós só podemos melhorar de vida, nós só podemos ter a felicidade ou a prosperidade a partir do momento que nós perdoarmos os nossos antecessores. Em primeiro lugar, ninguém acorda cedo querendo errar, falhar, perder, né? Também ninguém toma decisão errada intencionalmente. Se ela saiu errada, é porque a decisão que você tomou não foi boa. Mas no momento em que você tomou a decisão, para você era a melhor decisão, era a tua melhor opção. Assim aconteceu com os nossos pais, assim aconteceu com os nossos avós. Então não adianta falar, ah, mas por que meu pai e minha mãe me deu para adoção? Porque era a forma que eles pensaram naquela época. Mas não pensaram pelo mal, eles pensaram pelo bem. Então isso aconteceu dessa forma. Então é necessário que a gente se desprenda do passado. Não é se livrar dos seus antepassados, não é bem isso. É como se você tivesse que entregá-los ao universo, porque nós nos prendemos ao passado, esse é o problema. E ao nos prender ao passado, nós criamos esse laço, esse nó. Esse nó fica amarrado conosco e a gente não consegue prosseguir. A caminhada fica mais dura e a gente ainda traz mais valor da sociedade, a carga fica mais pesada. Então eu estou amarrado, seguindo à frente com uma carga pesada e eu não vou muito longe assim. É lógico que o burro vai arriar, né? Como diz aí muitos na Umbanda, né? O burro vai arriar. Né? É lógico que a carga está errada, então tem muitos dogmas que a gente tem que tirar. Você está levando, mas é desnecessário. Ah, porque minha mãe dizia, beleza, mas sua mãe dizia há um século atrás. Hoje não serve o que ela dizia, infelizmente. Então você está carregando um conceito que hoje na prática não funciona. Então você já alivia a carga. Só isso é necessário? Não, você continua amarrado com o seu passado. Tá vendo que perdoar é muito importante?
Hoje, dentro dos nossos estudos, a Charlene é uma das que aplica aí, dentro do seu tratamento, muito o Honopono, não é isso? É Honoponono, enfim. Havaiano, esse processo de perdão, né? Por que a gente tem que dizer isso? Né? É outra cultura indígena, né? São índios do Havaí que, né, já em sua cultura já sabiam disso. Então nós precisamos aliviar esse peso. E ao aliviar esse peso, não só a nossa caminhada do dia a dia fica mais leve, como também nós mudamos a nossa vibração. E aí nós nos tornamos pessoas mais pacíficas, não cobiçamos mais as coisas das outras pessoas, porque a gente sai da disputa, então não tem inveja das pessoas, porque eu estou bem. Quem está bem, né, não tem esse problema de inveja, porque eu estou bem. Tá muito legal agora. Ah, a pessoa tem lá, tudo bem, mas é dela, se ela está curtindo, ótimo, mas eu estou bem na minha, então eu não preciso ter inveja de ninguém. E também não tem esse senso de justiça, que no final das contas não é justiça, é vingança. Fulano, eu vou fazer até ele pagar tudo que ele fez. Eu ainda vou ver fulano caindo. Eu vou ver fulana, né? Quando a gente tira todos esses sentimentos, a gente fica leve. E quando a gente fica leve, a gente fica em um estado vibracional perfeito. Não só para receber dos nossos guias, que são humanos também, né? Nosso anjo da guarda, nosso mentor, muitas vezes pode ter sido, né, um avô, uma avó sua que está lá no plano espiritual te ajudando, amigos de outras vidas também. E por que não também, né, seres mais ascensionados? Esse é o processo, sim, de canalização para você atingir, sim, a sua evolução espiritual. Isso só basta para a gente fazer essa transição? Bom, primeiro que ainda ninguém sabe o critério correto. O que a gente só sabe é que cada alma, cada ser que desencarnar daqui por diante, daqui não é exatamente esse ano, né? A gente já sabe que já está num processo aí, pelo menos do Covid para cá, né? E nós temos certeza, né? Se nós desencarnarmos hoje, como é que está a sua energia? Vocês já pararam para pensar nisso? Hoje você está no bem? Você está em paz hoje? Ou você está preocupado? Ou você está ainda com aquele medo? Ou você ainda está com aquela, né? Poxa, tô legal assistindo aula, mas a hora que eu voltar a ligar a TV, eu já tô com, né? Já tô com ódio do Alexandre de Moraes lá, do político, do juiz. Se você tiver nessa, se por acaso você falecer hoje, a tua energia vai te colocar em um local com pessoas semelhantes a você, né? Se lá você tiver essa condição de mudar a sua frequência, os seus pensamentos, quem sabe você vai parar numa colônia espiritual. Se você não mudar, certamente você estará no umbral. E se você não despertar por isso, Dona Odete, tchau, Dona Odete. Quer ir embora? Beijo. Se você não tiver numa condição espiritual boa, o que vai acontecer? Ou você permanece lá no umbral, ou você, né, no processo reencarnatório, você pode ser enviado para outros locais. É isso que vai acontecer. Então, gente, é necessário agora, nessa hora chegada, que nós venhamos a nos vigiar, a nos disciplinarmos. E a aula de hoje, o encontro de hoje, podemos dizer assim, é o quê? Nós já resolvemos nossos medos? Nós já perdoamos a quem nós devemos perdoar? Nós já dissemos às pessoas que nós amamos, a elas que nós amamos? Se ainda existem pessoas e existem pendências, então vamos aproveitar e resolver isso agora, né? Cada um com os seus, cada um com a sua
entre aspas, pendência, né? Lembrando que é muito legal fazer uma boa ação para o outro, mas agora diz respeito a você mesmo. Então, se você não se desconectar com esse passado e com essas energias, então você ainda estará preso num processo reencarnatório que não será condizente a um novo plano transicional. Ou seja, para um mundo de prova e expiação se tornar um mundo de regeneração, é necessário que essas almas também estejam em regeneração. Porque se você ainda estiver na prova e expiação, não é nesse planeta que você vai voltar. Então, isso é óbvio. Bom, enfim, a ideia aqui era trazer essa experiênciazinha lá, né? Essa descoberta que, na verdade, não é descoberta, no fundo a gente já sabe disso, é que a gente não faz essa lição, né? Que não exercita, a gente lê e fala, nossa, temos que fazer, né? Dorme, acorda de manhã, não faz, né? Então, a diferença é, nós precisamos trazer para a prática, a gente tem que trazer para a vida. A leitura, o conhecimento, o autoconhecimento é muito legal, mas não há mais tempo. É necessário que a gente comece a mudar as nossas atitudes. É necessário que a gente comece a fazer isso agora, tá? Tudo de uma vez? Não. Siga o seu coração, faça a medida do possível, né? Se você não vê o momento de chamar aquela pessoa para conversar, peça, faça as suas orações. Esse encontro vai acontecer. Não se esqueça que o astral está no bem e se as suas intenções são boas, eles vão dar um jeitinho de colocar à frente dessa pessoa ou a pessoa à frente de você. E você vai ter essa chance. Agora, se você não pensa nisso, se você não quer saber disso, né, o que eu só posso dizer é as cidades astrais estão lá exatamente para nos fazer resolver isso. Porque se você duvida ou não, é só você assistir lá o filme Nosso Lar. Você vai ver que muitas almas estão passando por esse processo. E eu até ouço muitas pessoas falarem assim, né? Ah, aqui eu não gosto de lidar com gente. Tem uma triste notícia. O que mais existe no universo é vida. Então, se você não consegue conviver com seres humanos iguais a você, se você não consegue conviver com bicho, com gato, com cachorro, com passarinho, se você não consegue viver, então, infelizmente, você tem muito trabalho pela frente. Por quê? Não adianta você morrer nesse mundo. Você vai para o mundo espiritual, você vai encontrar, no mínimo, 5 vezes mais. Por que eu falo 5 vezes? Porque Chico Xavier, quando estava vivo, disse que o mundo espiritual era, a população era de 3 vezes mais os habitantes na Terra. Como a gente aumentou em habitantes hoje, no mundo material, você imagina quantas almas tem no mundo espiritual. Isso sem falar os animais, que também têm alma. Então, já viu, né? Então, se você tem problema de lidar com pessoas, então começa a exercitar agora. Porque se falecer, o que mais você vai encontrar são almas, são pessoas. Né? É dura essa realidade. Mas é a realidade, é um fato. Né? Por essas e outras, os centros espíritas estão lotados, né? Que diz que está sendo, não é assim? Perturbado, tem obsessor, né? Quem são obsessores? São pessoas que não resolveram em vida. É só isso. Gente, 21h11, eu extrapolei um pouco. Eu sei que no começo foi um pouquinho difícil a gente chegar nesse entendimento, mas, enfim, falei, né? Espero ter agregado para todos vocês algum ponto de vista, algum conhecimento. Querem falar em alguns minutos finais? Querem dizer alguma coisa? Quero Fiquem à falar. vontade. Então, eu vou falar rapidinho, né? Que eu assisti a live da Charlene, assim, a gravação, né? Sim. Você, né? Mas eu achei fantástico, eu gostei demais. Qual é o espírito da cigana? Não, eu adorei. Eu terminei mais, acho que 1 hora da madrugada que eu terminei, assim, tá? Mas Nossa, eu que gostei legal. mesmo.
tá? Eu vou Eu falar achei para muito ela sim. bacana. Pois é, mas eu escrevi lá, né? Mas não sei se aquilo apaga. Não, acho que não. A Charlene Não, deve é ler, porque com depois eu certeza. fui olhar, eu não estava vendo mais nada. Então, assim, estou gostando. Aí eu falei com ela. Então, tá bom. E eu adorei, tá bom? Que Isso. legal, Maria Magna. Muito obrigado. Aham. Então, nós vamos melhorar cada dia mais nesse espírito aqui. A nossa vibração tem que ficar alta e o tempo urge, né, Caio? O tempo urge. Tem que É com muita verdade. tranquilidade, né? E vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tá É bom? verdade, Maria Magna. A gente tem muita lição atrasada, né, para fazer, né? Assim, lição de casa, né? Tem que colocar em dia. O tempo urge mesmo. Tá certo. Mais alguém? Tá tudo em ordem? Então tá. Estela vai Eu falar? também gostei tanto, Caio, dessa live que a Maria Magda falou, que eu assisti ao vivo, participei ao vivo, né? Eu Sim. assisti de novo hoje. Ah, que Falei, legal, eu quero assistir de novo, porque que foi muito legal. bacana, né? Então, vale a pena ver de novo, né? Vale a pena ver de novo mesmo, eu adorei, muito Outra Perfeito. bacana. coisa, eu vou fazer o curso com ela. O curso de Olha, Vai! Ah, que legal! que legal, fazer. Maria Magna. Que De legal. cura, de Isso cura. mesmo. Eu preciso, porque eu preciso de, né, ajudar muita gente, tá bom? Então tá. Todos É nós, isso né? mesmo. É verdade. Todos nós. Muito bacana tudo que você falou hoje, Caio, a tua experiência no Peru, nossa, deve ter sido uma coisa assim do outro mundo mesmo, né? É, a carga de informação é grande, né? Porque a gente Eu vivencia, né? Quando imagino. tá lá, tem muita informação, tanto que você ouve, quanto que você vê, quanto que você sente. Ainda tem muita É, coisa ainda que a gente está processando, eu e a Charlene, e aos poucos a gente vai acabar compartilhando, sabe? Mas ainda não dá aham, para dar uma aula ainda assim, né? Mas para nesses despejar encontros a tudo. coisa vai fluindo. Mas Tá tá aqui. certo. Muito bacana. Stella, muito Tá bom. obrigado, então. Tá. Boa Obrigada a noite. você. Boa noite a todos. Gabriel, senhor José, Dona Odete, Maria Magda, Estela, um beijo para todos vocês. Boa noite, Quem bom quiser acompanhar depois, tá? Tem a página no Facebook do grupo, tá? De terapia da reforma íntima, tá bom? É só seguir lá e aí estão todas as matérias. E quem quiser compartilhar coisinhas legais, tal, fiquem à vontade, tá? Lá é o nossa patotinha espiritual, tá? Então tem muitas coisas que às vezes a gente quer colocar na rede social normal, né? E sempre tem um chatinho lá para falar uma besteira, né? Fique à vontade lá no grupo Rir lá, que lá só tem gente espiritualizada. Então, lá é a patota dos doidinhos. Pode compartilhar lá que o pessoal vai gostar, tá bom? Quer falar alguma coisa, Gabriel? Não? Ah, então tá bom. Tô bem. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Até quarta-feira que vem, se der certo para todos vocês. Um beijão. Boa noite. Espera aí, cara. É toda quarta-feira esse horário? Sim, esse trabalho que eu faço é toda quarta, Ah, tá bom. às 20 horas. Tá? Então, quem quiser participar, e traga um tema também para a gente falar, tá? A experiência de vocês, tal, vamos compartilhar. Também dar voz a vocês faz parte dessa cura, tá? Muitas vezes, ouvir é legal, mas já chega um momento que vocês querem falar também. E esse grupo serve a isso, tá bom? Traga também aí as suas experiências, suas dúvidas. Vai ser muito legal. Um beijo para todos vocês, uma ótima noite, um excelente final de semana. Até mais.